Fala, dono de escola, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar artes aí de forma gratuita para a tua instituição de ensino, sem gastar com design, sem gastar com criação de criativos caros e muito mais. Então se liga nesse vídeo bem simples, utilizando apenas a inteligência artificial. Isso daqui é mais para você que está aí precisando de uma arte rápida, não quer perder tempo com design gráfico, porque às vezes você manda uma arte para o design, ele não faz do jeito que você quer, você tem que pedir alteração e aí passa o dia todo nessa. E aqui mesmo você mesmo consegue fazer e aí a dor de cabeça é menos. Então, bora aqui para a tela do computador que eu vou te ensinar como criar artes de forma profissional utilizando o ChatGPT para você postar aí no Instagram da sua escola. O primeiro passo aqui é você ter uma conta no ChatGPT, tá? Então você precisa ter essa conta, é obrigatório ter. Se você não tiver, você não vai conseguir criar. O plano gratuito você consegue fazer, ele é um pouco limitado, você consegue fazer, se eu não me engano, até 5 imagens só, mas vale muito a pena você pegar um plano um pouco mais caro, porque você vai ter um plano ilimitado, você vai conseguir fazer quantas artes você quiser durante o dia, tá? Então, o primeiro passo aqui é você ter o GPT aberto, e o segundo passo é você utilizar o prompt correto. Então, a inteligência artificial, ela é, ao mesmo tempo que ela é inteligente, ela é burra, porque se você não souber pedir o que você quer, ela não vai fazer. Então, por exemplo aqui, ó, eu vou dar um exemplo para vocês aqui dessa imagem aqui. Se você fosse fazer essa arte aqui, como é que você descreveria isso daqui para o GPT? Como que você descreveria isso daqui? Eu descreveria o seguinte, descreveria para ele fazer um criativo para mim, com uma aluna, uma criança, com um vestido de aluno, bolsa na costa, um fundo escolar atrás, dividido no meio, embaixo um fundo branco, estilo papel rasgado, e Dia Internacional da Educação, cor azul, um símbolo aqui em cima, né? Um selo aqui em cima e o texto que eu quisesse. Eu ia pedir assim. Às vezes, mesmo você pedindo certo, ele erra. Então, por isso que eu falei que isso aqui não substitui um design, mas quebra muito o teu galho quando você está com pressa e tudo mais, tá? Então, tem várias formas de você fazer esse criativo. O primeiro criativo é você pedindo realmente um prompt. Então, olha só aqui, ó. Vou digitar um prompt aqui com você e depois a gente vai usar uma outra estratégia que é até um pouco mais fácil também. Eu vou pedir para ele fazer um criativo aqui, ó, faça um criativo sobre, ó, no tamanho, temos que informar o tamanho, isso é muito importante, tá? 1080, vou pedir aqui um tamanho para Instagram, 1080 por 1440, né, com a seguinte ideia. Vou pedir aqui, ó, uma criança com roupa de escola, mochila na costa, etc. E uma frase com o texto, né? Deixa eu colocar aqui na verdade, com o texto dia, vou colocar só dia da educação, só pra gente usar como referência aqui, dia da educação. E aqui embaixo, e aí eu vou descrever, vou dar mais detalhes para ele, ó. Uma criança com uma roupa de escola, mochila na costa, etc, né? Com o texto, dia da educação. Esse texto precisa ser centralizado e a criança em cima, de forma em cima com um fundo sobre educação, algo sutil, nada poluído para ele não criar, às vezes ele viaja muito, cria várias coisas que não fica legal na imagem, tá? Use minha logotipo, vou mandar para ele aqui o nosso ícone, tá bom? Vou mandar para ele aqui o nosso ícone, então vou mandar aqui para ele usar o nosso ícone, logotipo, de forma desfocada nos cantos da imagem. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Então vou dar aqui o Enter e vou esperar ele criar. E depois eu vou ensinar para vocês aqui uma outra maneira de também criar imagens, artes, né, criativos, até de uma forma mais simples, ou seja, meio que copiando uma arte já pronta, até para você editar uma arte que você acha bonita aí na internet. Então ele está criando aqui, vamos aguardar um pouquinho. Ó, terminou de criar aqui, não ficou do jeito que eu queria, mas ó, ficou bem legal. Já ficou bem legal, olha como é que ele fez a minha logo aqui, o detalhe, isso aqui eu perderia um tempo fácil no Photoshop aí fazendo do zero, ficou bem bacana. Do jeito que tá aqui, pra mim tá perfeito. Eu poderia pedir para ele mudar algumas coisas, poderia pedir para ele adicionar um texto extra, como esse aqui, por exemplo, poderia pedir para ele colocar um papel rasgado atrás desse texto, né? Ou poderia pedir para ele mudar esse fundo, enfim, dá para colocar outros elementos na imagem, mas você viu como já ficou bem bacana e já dá para postar. Eu posso pedir para ele fazer o seguinte, ó, para algo mais trabalhado, sem ser uma cor neutra, né? Tipo o branco que ele usou. Então ele vai mudar, demora um pouquinho, vamos aguardar aqui de novo. E olha só que legal, aqui ele já deu mais uma trabalhada. Então olha como é que estava antes, já estava bem legal, eu gostei desse resultado, super postaria isso no Instagram. E olha só
eu dando mais contexto para ele. Olha como que ele deixou essa imagem, olha que coisa linda. Isso aqui já dá para você postar aí no Instagram da tua escola sem sombra de dúvida nenhuma. E aí você ainda pode pedir uma coisa bem interessante dele, você pode pedir para ele mudar a fonte do texto se você quiser, como por exemplo aqui está uma fonte serigrafada, né? Você pode também pedir para ele colocar aqui. Então olha só que lindo que ficou isso daqui. O segundo método, o primeiro método, né, é você passando um prompt para ele. É só você pausar o vídeo e copiar o meu prompt aqui, que vai super funcionar para você também. O segundo método é até um pouco mais simples, que é você pegando uma arte pronta. Então tem esse site aqui que você consegue pegar artes prontas, você pode usar o FreePic também, ou outro site de sua preferência. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, pesquisar a palavra cursos aqui, e aqui vão ter várias imagens prontas. Ó. Eu posso escolher aqui uma de minha preferência, qualquer imagem, tá? Isso aqui funciona para qualquer imagem. Posso escolher aqui uma de minha preferência e pedir para ele criar algo parecido, por exemplo, essa daqui, ó. Posso pedir essa daqui e pedir para ele criar algo parecido. Então, posso vir aqui, abrir um novo chat e pedir para ele fazer o seguinte, ó. Com base, crie para mim. Mandei no tamanho, posso passar o tamanho. 1440, com a seguinte ideia. Aí aqui, deixa eu só ver o que está escrito aqui. Vestibular, beleza, vou pedir para ele trocar isso aqui. Sobre o curso de inglês. Para ele fazer isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui para ele fazer nas cores. Vou usar aqui uma cor verde. Vermelho, acho que fica melhor. Vermelho. Nas cores vermelho. Pronto, vou dar o Enter e vou pedir para ele criar. Então você pode pegar aqui, só enquanto ele cria aqui, você pode buscar uma imagem de referência, você pode pedir duas coisas. Ou você pode pedir para ele manter a mesma imagem, apenas alterar. Por exemplo, se eu quisesse manter essa imagem aqui, quisesse apenas mudar o texto, eu falaria para ele. Pega essa imagem, mantenha o visual dela e mude apenas o texto. Ele ia mudar apenas o texto para mim. E aí eu passava aqui o texto que eu queria para ele. Tudo bem? Tem esse jeito. O segundo método é você usando como referência, que é o que eu recomendo, para você não sair copiando a arte dos outros aí. Então, a não ser que seja da escola avançada, aí você pode. No nosso aplicativo tem várias artes prontas que você pode usar para editar aqui dentro do próprio GPT. Você pode fazer isso à vontade, tá bom? Então, esse seria aí o primeiro método, vamos colocar assim. O segundo método seria você usar como referência, que é o que a gente está fazendo aqui, pegando apenas um exemplo e ele está alterando esse exemplo para a gente, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, passamos o exemplo, passamos o que a gente quer e ele vai mudar. E olha só que legal, olha a arte original, tá vendo aqui? E olha só a arte que ele fez pra gente, ó. Olha isso aqui que top, cara. Olha isso aqui. Você perderia aqui um dia fazendo essa arte aqui no Photoshop e olha lá. Então, bem legal. O Mood de Vida em 2026, ó. Top mesmo. Ele usou a referência, ó. Parecido, não tá igual, tá? Tá parecido. Justamente para não dar plágio, essas coisas. E olha só que legal que ficou. Então, hoje é muito simples você criar uma arte. Como eu te falei, isso aqui não substitui um designer gráfico, tá? Mas se você souber pedir, vai te ajudar muito a movimentar o Instagram da tua escola. Eu vejo às vezes que tem muita escola que ele não posta nada porque às vezes ele não tem um dinheiro para pagar um design, não tem um designer gráfico na escola dele, ou então ele sabe mexer muito pouco no Canva ou Photoshop, né? Então, hoje em dia está muito mais fácil aí de você fazer criativos, campanhas, vender de forma online na internet, está muito mais fácil que antes, que você tinha que fazer tudo do zero. Crie conteúdo, que é isso que vai fazer você vender aí em 2026. O mundo mudou, o jogo está mudando e a sua escola também precisa mudar e se encaixar nesses novos padrões.